Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado, seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Sicredi, gente que coopera, cresce. Incor, experiência que faz história. Realize, otimizando resultados para a sua empresa. Unimed Natal, 40 anos, cuidando de você. Esse é o plano. O ponto de vista de hoje entrevista o maestro Linus Lerner, regente da Orquestra Sinfônica do Rio Grande do Norte. Ele é reconhecido e elogiado mundialmente pelo imenso talento que é possuidor e também pela inesgotável energia com a qual encara as suas performances musicais e seus múltiplos projetos, tanto no Brasil como em vários lugares do mundo, como o México, Estados Unidos, além de toda a Europa. Ele vai nos falar sobre alguns desses projetos, principalmente o que nos diz respeito mais de perto, a nossa Orquestra Sinfônica do Rio Grande do Norte. Mas antes eu quero mandar um abraço para Tatiane Fernandes, Bahia Jazielo, Fabiano Pereira e Ana Maria Tresse. Maestro Linus Lerner, uma satisfação receber você no nosso programa de hoje. Pois é um prazer estar aqui, o seu programa com tão grande audiência. Finalmente conseguimos fazer. Muito obrigado pelo convite. E eu estou muito feliz com isso. Maestro Linus, você nasceu aonde? Eu nasci em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Desde quando você se iniciou no fascinante mundo da música erudita, da música clássica erudita? Desde criança eu gostei de fazer música. Eu acho que sempre houve a concepção na minha casa de que eu seria músico. Aos 11 anos foi um grande evento para mim, que eu cantei e toquei saltério na minha primeira comunhão. E foi assim um grande show, porque eu cantando com todos os outros jovens, e eu acho que foi ali que eu me enamorei. E depois, com 13 anos, eu já estudava violão. Com 15 anos, eu já tinha a minha própria escola de violão. Então, a música significa toda uma vida para você. Com certeza. Uma coisa que você herdou de alguém ou foi naturalmente nascido Meu avô tocava violão, minha avó tocava acordeão, minha mãe cantava no coro da igreja, meu tio tocava organista na igreja, meu pai tocava percussão, todos de uma forma amadora, mas todos músicos, amantes da música, né? Agora, desde os 15 anos, quando eu tive a escola de violão, que eu vivo de música até hoje. Antes disso, eu era sapateiro, junto com meus pais, que foram sapateiros, né? Depois eu trabalhei limpando jardins de casas, como jardineiro, aos 11 e 12 anos. Aos 12 eu entrei na empresa da Coca-Cola e aos 13 anos e meio entrei no Banco do Brasil, aqueles meninos que fazem os trabalhos de boi. E aos 15 anos eu saí do banco para fazer música e desde então é só o que eu faço. Você é mestre em música e em regência, salvo engano, pela Universidade Estadual da Flórida. E você também tem doutorado na Universidade do Arizona. Afinal de contas, quantas pós-graduações você tem? Porque eu me perdi quando eu comecei a somá-las. Na verdade, eu tenho mais que isso, porque no Brasil havia um curso técnico em música, que hoje não existe mais. O seu segundo grau já era em música. Eu fiz isso em Novo Hamburgo, depois bacharel em regência de coros pela Universidade do Rio Grande do Sul. Aí eu fui aos Estados Unidos, como cantor de ópera principalmente, fiz um mestrado pelo College Conservatory Cincinnati, em ópera, uma das melhores escolas do mundo para cantores de ópera, e de lá fiz outro mestrado pela Florida State University, né, na Flórida, em Tallahassee, e de lá eu fiz o doutorado na Universidade do Arizona. Aí o segundo mestrado e o doutorado foram em regência, o doutorado já com enfatização em regência de ópera, que é, então, uma mistura das duas coisas que eu já fui como cantor de ópera, agora eu quero, então, reger ópera. Na verdade, é regência orquestral, mas com ênfase em ópera. O telespectador está entendendo a dificuldade que eu tive quando eu olhei seu currículo vasto. Eu teria que fazer essa pergunta para que o telespectador tivesse exatamente esse conhecimento que eu também passei a ter ao ler a sua
biografia, o seu currículo vastíssimo. Agora, uma coisa que nos interessa. Como é que se deu, quando se deu a sua chegada aqui ao Rio Grande do Norte, como diretor e regente da nossa OSRN, da nossa querida Orquestra Sinfônica do Estado? Eu estava levando orquestras do Brasil e do mundo, levei a minha, levei alguns grupos daqui para a China, que eu tinha um festival na China muito importante, e a China mais ou menos funciona quem você conhece, como você está relacionado, e me convidaram para vir aqui e levar a Orquestra do Rio Grande do Norte, que na época estava passando por uma fase bem difícil e seria uma forma de reerguer, né, a orquestra. Então, eu disse, olha, eu vou estar passeando por aí pelo Nordeste com a minha família, fazendo um pouco de férias, eu vou aí e vou ver a orquestra, porque eu não posso levar uma coisa que eu não conheça. Não havia muito material, quase nenhum na internet. Aí eu cheguei, vi a orquestra e digo, olha, daria para a gente fazer um programa de música brasileira, talvez levamos dança, seria interessante para os chineses e vamos trabalhar nesse projeto. E aí me convidaram para ser diretor convidado de um concerto. Na época o maestro que eles tinham em mente não funcionou, acabei vindo, regi um concerto, estavam buscando maestro, me convidaram, conversamos e aqui estou já há quase 5 anos. Quase 5 anos. Sim. De vários projetos. Eu vou começar a perguntar a você um bocado de participações suas, a começar de um CD histórico, os 100 anos de um grande compositor potiguar, nascido lá no Seridó, Carnaúba dos Dantas, que é o Tonheca Dantas, que tem músicas até no Vaticano tocadas. Como é que aconteceu a sua participação nesse CD histórico? O CD foi outra forma de reerguer a orquestra e eles já tinham esse projeto, na verdade, foi um projeto patrocinado pelo Grupo Vila, de resgatar a memória do Tonheca Dantas. Eu, quando cheguei, o projeto já estava encaminhado, inclusive não tive muito o que dizer nesse projeto, a não ser eu digo, ok, eu gravo, né? E foi um projeto bem interessante, porque teve foi o início de todas as coisas que a orquestra começou a fazer. E foi um projeto muito bonito, porque é resgatar justamente a memória de um grande compositor, como você falou, que tem música por todo o mundo, e principalmente da Valsa Royal Cinema, né, que estava fazendo 100 anos. E foi um projeto bonito. Foi o começo aonde eu pude trabalhar com a orquestra e sentir o potencial da orquestra, que hoje floresceu a um patamar muito importante no Brasil, não só aqui. Linus, me diga uma coisa, o projeto Carmina Burana também foi realizado com a Orquestra Sinfônica e teve, inclusive, a participação do coral Canto do Povo. Eu soube que, além do coral e da orquestra, houve um total de 150 artistas em cena. Como é que foi esse desafio de fazer esse projeto funcionar? Bom, o problema um pouco do trabalho do Carmina Burana é uma peça muito forte na parte coral. Ela tem um coro, precisa um coro grande pela orquestração, precisa um coro de crianças, né? E a gente ainda foi mais além colocando balé. Então foi um projeto que nunca havia sido feito aqui, que eu saiba, e um projeto enorme, a gente precisou contar com todos esses artistas. Eu fui coletar coros literalmente na cidade, porque só o Canto do Povo, na época, ele né, está separado do coro da Camerata. Então era pouca gente, a gente convidou outros coros, ainda tivemos o problema de que alguns coros na última hora desistiram, aí teve toda a polêmica que teríamos o seminu no projeto, enfim, o projeto foi lindíssimo, foi um sucesso muito grande de público, as pessoas pedindo mais, a gente ainda ganhou o prêmio, né, de cultura daquele ano e aí foi uma das coisas que a orquestra viu, o potencial de atingir um grande público com música erudita. E talvez no futuro a gente repita, porque muita gente quer ver novamente esse projeto, né? Não é fácil montar, mas foi um projeto de muito sucesso. E o que é bom deve ser repetido. Com certeza. Né, para a admiração das pessoas. Em 2015, salvo engano, você criou um outro projeto bacana, que foi intitulado As Quartas Clássicas, do Teatro Riachuelo. Como é que foi isso? Se está funcionando ainda? Como é que foi essa sua história no Quartas Clássicas? Olha, está funcionando além da conta. É uma coisa impressionante. O que nós estamos fazendo aqui é quase inédito no mundo. Em primeiro lugar, eu determinei que a orquestra deveria tocar
primeiramente, música escrita para orquestra. Às vezes a gente chama de música erudita, mas necessariamente, né, não é necessário que seja eruditizada. Pode ser música popular e que foi escrita ou baseada em música popular que foi escrita para orquestra. Então isso era um problema que a orquestra vinha enfrentando no passado, tocava muitos arranjos, muitas coisas que não eram originais. Então eu digo, vamos tocar música que foi devidamente feita para a orquestra. Vamos criar um projeto que vamos chamar de... Começou com as quintas clássicas no Teatro Alberto Maranhão, e depois passou sendo as quartas clássicas, porque nós tivemos que sair do teatro pela reestruturação e estão reformando, e vamos para o Riachuelo. Então, o Riachuelo tinha mais disponível as quartas do que as quintas, e era mais em conta para nós. Então, criamos as quartas clássicas. O primeiro concerto, gente brigando para ter ingresso, 1.500 pessoas, que é a capacidade do teatro, e eu pensei, isso é uma moda. Né? Isso não vai durar muito tempo. Já estamos, como você falou, desde 2015, todos os concertos lotadíssimos. É inédito no país e no mundo, até porque não só as pessoas adoram demais o trabalho da orquestra, porque além de nós ensinarmos e trabalharmos com a música erudita, a gente está dando oportunidade, como eu sempre digo, de alimentar a alma. Música boa é música boa, em qualquer lugar. E as pessoas querem ouvir música boa e é um momento que elas têm gratuitamente. Claro, elas têm que conseguir o ingresso, né? Mas é bonito ver a juventude, mais do que nada, é juventude. A minha orquestra nos Estados Unidos, você quase não vê jovens na audiência, a menos que se faça projetos específicos para eles. E aqui, o que só você vê quase são jovens, o que é uma maravilha, que prova para qualquer para qualquer governo, para qualquer situação no mundo, que cultura tem lugar, cultura de qualidade, e música boa é música boa, independente de quem toque, de como toque. E as pessoas gostam de ouvir música erudita, porque existe toda uma história, né? Música clássica. Clássica é um período, a gente chama de clássico tudo o que na verdade deveria ser erudita, mas no Brasil sempre foi uma mescla, um sincretismo, como na religião, já desde a época de Villa-Lobos. O que é música popular, o que é música clássica, né? E o Brasil é campeão no mundo nessa mescla de fazer música de qualquer forma, né, de qualquer tipo, com o maior gosto, né? E o povo, de fato, ama a música. A música, como você falou agora, é um alimento da alma. Eu queria lhe fazer uma pergunta para terminar esse primeiro bloco. Quantos artistas internacionais você, ao longo desses 5 anos, com esses vários projetos, você conseguiu trazer para se apresentarem aqui no estado? Quase todo mês nós temos um convidado. É exceção um mês que não temos, que seja um artista internacional, um artista de renome. Então, isso é muito bom para a orquestra, porque, por exemplo, eu tenho trazido artistas da gravadora Sony, da Deutsche Grammophon. Um dos artistas que eu trouxe, que é um dos maiores violinistas do mundo, o Edwin Zokim, por exemplo, eu estarei gravando um CD com ele em 2018 pela Deutsche Grammophon, que é uma das maiores gravadoras. Eu trouxe aqui o Brett Deubner, a gente fez, inclusive, do CD que eu fiz nos Estados Unidos, que já tem 6 críticas internacionais, o CD da Naxos, que é a maior gravadora. Ele veio aqui tocar essas obras que eu gravei nos Estados Unidos pela primeira vez no Brasil, fiz a estreia daqui, e então também um grande artista com grandes obras escritas, e assim vai, a lista é enorme. Eu tenho gente, o James Dick, que veio aqui, que ganhou o Claiborne Competition, do maior nome, maestros. Esse mês nós temos a participação de Dion Chobanov, um dos grandes maestros da Europa. Ele é búlgaro, mas vive em Viena. Tenho trazido outros maestros excelentes. E é uma coisa muito boa de saber que a gente tem uma orquestra que possa receber artistas desse nível. Porque não adianta você trazer e eles não quererem tocar com a orquestra, porque não, eu não conheço, essa orquestra não é boa. Mas a orquestra é boa e ela traz esses artistas e eles adoram vir aqui tocar com a gente. Beleza. Não sai daí. Nós voltamos já para o segundo bloco. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Fazemos juntos. Primeiro por instinto. E depois, quem sabe, por amizade. Por carinho. E também por tradição. Por amor. Por você. E por cada um de nós. Fazer juntos. Porque gente que coopera, cresce.
Com uma infraestrutura moderna, o Senac oferece mais de 30 opções de cursos no segmento de saúde. Pioneiras no Rio Grande do Norte, as habilitações técnicas em áreas como podologia e estética são diferenciais da instituição. Também se destacam cursos de enfermagem, saúde bucal e o novo técnico em ótica, além de qualificações como massagista, cuidador de idoso, primeiros socorros e agente de combate às endemias. Os laboratórios do Senac contam com equipamentos de última geração e estão estruturados de maneira que o aluno possa vivenciar situações reais no ambiente de trabalho. Multiplique suas chances. O Senac tem as ferramentas que você precisa para transformar o que você gosta de fazer em uma atividade de sucesso. Senac, uma instituição do Sistema Fé Comércio RN. Seu papel é estudar. O nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade. O nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre. O nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos. O nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado. Há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. O INCOR Natal é especialista em clínica e procedimentos de alta complexidade ligados ao coração. Além de ter a melhor equipe de cardiologia da cidade, ainda oferece serviços de geriatria, endocrinologia, neuropediatria, dermatologia, além de outras especialidades. Isso tanto na unidade da Miguel Castro, como na unidade hospitalar da Promater. E a Unimed Natal completa 40 anos de existência e de muitas conquistas. A maior delas é fazer parte da vida de mais de 132 mil beneficiários. Quem tem Unimed Natal conta com mais de 1.400 médicos cooperados, além de uma ampla rede de hospitais credenciados, laboratórios e clínicas, bem como uma complexa estrutura de serviços próprios. Seja você também um cliente Unimed. E nós voltamos à entrevista com o maestro Linus Lerner. Eu queria saber se você tem noção de quantos CDs você já gravou. Você já gravou com várias orquestras, já gravou inclusive com vários corais, com muitos músicos de renome. Conta essa historinha. O telespectador está gostando muito das aulas que você está dando sobre música. Na verdade, de CDs eu tenho 2 com a orquestra dos Estados Unidos. O segundo, como eu falei, da Naxos, a maior gravadora de música clássica do mundo. Estou para gravar mais 2 no próximo ano. Tenho o CD do Tonhaca Dontas, que a gente falou com a orquestra daqui, e tenho outros 5 CDs com outros grupos, coros dos Estados Unidos. Além de você ser o diretor e o regente da nossa orquestra, você dirige várias outras orquestras. Eu gostaria que você dissesse para mim aqui, para o telespectador, afinal de contas, quantas orquestras você dirige e você é regente delas? Na verdade, eu sou diretor, regente e diretor artístico de 2 orquestras, a Orquestra do Sul do Arizona e a orquestra daqui, do Rio Grande do Norte. Porém, eu tenho festivais e eu sou convidado a reger várias orquestras, né? Nesse ano, por exemplo, eu regi uma companhia de ópera na Bulgária, um festival muito importante. Eu regi em Berlim, eu vou reger agora em Leipzig, eu regi em Caxias, a Orquestra da Universidade, eu regi orquestras no México, na Rússia. Enfim, eu tenho regido como convidado. Eu já estive em mais de 50 países, não todos regendo, mas muitos deles eu vou como maestro convidado. E também tem os festivais. Eu tenho um festival de ópera, que já foi a 2ª edição no México. Antes eu tinha um outro que teve 3 edições, era o de Oaxaca, agora é São Luís Potosí. Tem um concurso de canto no meu nome, que é o concurso internacional Linus Lerner, que é o concurso de mais alto nível já em todo o país do México. Inclusive pela mídia, esse ano que a gente fez a edição, tivemos só a final do concurso, teve 69 mil pessoas assistindo
ao vivo. E o festival inteiro, mais de 200 mil pessoas. Então é uma grande procura por esse festival, por essa competição. Aí eu tive o festival no Beijing Concert Hall, um festival de ópera muito importante, que talvez eu retome no futuro, porque as regras lá mudaram um pouco de governo, de apoio, mas foi um festival muito bom, com gente muito famosa. Teve um festival que eu tive dirigindo na Itália e tem o que já está indo para a 4ª edição, que é o Festival de Música de Gramado, que é um festival top no país, com grandes professores, mais de 300 alunos, como o Festival do México também, no mundo inteiro. Aí teve o festival em Fortaleza, o Nordeste que eu participei, entre tantos outros festivais, onde então você rege orquestras do próprio festival, grupos, além de todas as orquestras convidadas, né? Turquia, Polônia, Alemanha, Itália, Brasil, México, Paraguai, Argentina, Uruguai, Coreia do Sul, Rússia e assim por diante. Uma pergunta, eu estou me ouvindo responder isso aí, tem uma pergunta que não me quer calar. Como é que você arranja tempo para ter essa atividade? Energia, eu já tinha falado na apresentação, mas além dessa energia que salta aos olhos, que você é possuidor, o tempo, como é que você faz para dar certo o seu tempo com tanta atividade? Na verdade, eu nem sei, honestamente, porque além de tudo isso, eu que compro geralmente as passagens, eu que coordeno toda essa parte. Eu acho que é a energia, porque, por exemplo, eu recém cheguei dos Estados Unidos, eu não tenho muito tempo para o que a gente chama de jet lag. Muitas pessoas, se fizessem o esquema que eu faço, ficariam doentes, não dariam conta. Eu não perco tempo, a gente diz, né, para você ficar doente, você tem que ter tempo para ficar doente também. Então, depende, o que você focaliza se expande. Eu focalizo no que eu tenho que fazer, em muitos casos, como por exemplo, eu cheguei diretamente ao ensaio. Eu acho que a vida de um maestro faz parte. Agora, a maioria dos maestros, eles viajam. Por exemplo, os maestros ficam na Europa ou no mesmo país, 1, 2 horas de avião, você consegue. Né? As minhas viagens, às vezes, são de mais de 20 horas. Mas, eu não sei, eu gosto mais do que eu faço, acho que essa é a resposta. O nome disso é exatamente isso, amor paixão, pelo que você faz, é verdade. E foco. É verdade. Quando você tem foco de uma coisa, e você, quando faz o que você gosta, você sempre faz bem feito. É verdade. Agora, você falou do Festival Internacional de Gramado. A pergunta que eu queria lhe fazer é o seguinte, já está no 4º ano, qual é a época do ano que acontece o Festival Internacional de Música de Gramado? Sempre em fevereiro, às vezes antes ou às vezes depois do Carnaval, depende de quando é o Carnaval. Esse ano vai ser depois do Carnaval, as inscrições já encerraram, novamente vamos ter em torno de 300 alunos, o nível está altíssimo, porque não só o festival com professores de todo o mundo, orquestras, são vários grupos que são criados, de alto nível, aliás. Não só isso, mas nós temos um concurso de composição dentro desse festival e temos um concurso Jovens Solistas que estamos iniciando esse ano. E o meu projeto para o futuro é fazer um grande concurso também para maestros, único no país. Inclusive, uma das reuniões que eu estive agora em Milão, justamente há 2 semanas atrás, era para discutir esse projeto de trazer um nome das grandes competições mundiais de maestro para fazer uma edição aqui no país e a primeira edição na América Latina. Que maravilha, que beleza. Linus, você é amante de ópera. Você falou no primeiro bloco que você já foi cantor de ópera. A pergunta que eu tenho que lhe fazer, o que é que mais lhe atrai? As óperas ou as apresentações sinfônicas? Eu não saberia dizer, eu não teria uma resposta, eu vou dizer por quê. Ópera é outro mundo para reger. Já dizia o grande maestro Toscanini, quando ele dava as coisas para os alunos deles regerem com as diferentes orquestras, ele dizia, você rege isso, e aí os alunos perguntavam, maestro, e a ópera Madame Butterfly, por exemplo, essa rejo eu. E sempre se diz que o maestro que consegue reger ópera, ele é realmente um maestro, porque é muito mais difícil.
você está lá no fosso, você tem que coordenar tudo, orquestra aqui, cantores lá, toda uma coordenação de palco. Reger ópera não é fácil. Então, o meu interesse pela ópera, não só porque eu fui cantor, mas porque é mais difícil. É uma atração, né? Você coloca lá um desafio e você quer fazer. Eu adoro demais, e porque a ópera é o tipo de representação cultural, em termos musicais, mais completa que existe. Já a parte sinfônica é outra história, é outro tipo de comunicação, inclusive a regência é diferente. Eu gosto demais das duas coisas. Aliás, quando eu comecei com o meu doutorado, que era mais específico em ópera, eu nunca pensei que eu me apaixonaria tanto pela parte somente sinfônica, porque são duas coisas totalmente diferentes na minha cabeça, na minha forma de pensar. Eu adoro as duas, não tenho escolha, adoro as duas. E são belíssimas, realmente são maravilhosas. Você já trabalhou como professor, preparador, tanto de orquestra, como de maestros, como de cantores. A perguntinha que eu quero lhe fazer, como é que foi sua experiência com Plácido Domingo? Eu fiz parte de um projeto no México, e era eu, Plácido, Yo-Yo Ma e o Joshua Bell, os 4 conselheiros principais. É maravilhoso porque ele está preocupado com a educação. Inclusive, eu quero ver se eu trago ele para apresentar o nosso festival de ópera no México. Só que provavelmente ele não vai aceitar, porque ele tem outro do México que chama-se Operalia, e ele não vai fazer competição com ele mesmo. Mas eu treinei muitos maestros, eu tive vários cursos para regentes no México, e um dos cursos eu tive 94 maestros participando. Então, toda a história, inclusive eu tenho uma medalha mais alta dada pelo governo mexicano a um estrangeiro, pelo trabalho justamente que eu tenho feito, não só a ópera, mas também a música no México. Eu sou muito conhecido no México, inclusive 100 vezes mais conhecido que no meu próprio país. Que beleza! Você é um cidadão do mundo. Exato. Com essa sua arte, com essa sua energia e com esse tempo extra que você consegue de forma inigualável. O tempo está quase acabando, eu vou lhe fazer uma penúltima pergunta bem rapidinho, para depois finalizar fazendo uma outra pergunta sobre a nossa orquestra sinfônica. Você ainda vai cantar ópera? Essa é a pergunta que eu estava guardando aqui, se você ainda vai voltar. Quando eu decidi de parar de cantar ópera, foi a época que eu tinha mais convites para cantar, já na Europa, em vários lugares. Mas a gente tem que decidir, você não consegue fazer todas as coisas ao mesmo tempo. Não pretendo voltar, embora eu dei uma palhinha no concerto em agosto que a gente fez, eu tive 3 cantoras, e foi muito engraçado porque eu dei uma palhinha e a audiência não esperava, foi muito interessante. Da próxima vez que você for dar essa palhinha aqui, eu gostaria que recebesse o convite, que eu quero assistir. Eu vou lhe dizer uma coisa, já tem a proposta da Tatiana, nossa produtora, Tatiana Fernandes, de fazer um concerto que é contar a minha história musical com a orquestra no ano que vem, aonde eu vou cantar, tocar violão, tocar piano e reger. Maravilha. Vamos ver se a gente faz esse projeto acontecer. A nossa orquestra sinfônica, o que está programado para esse final de ano e para o ano vindouro? Nós temos concertos belíssimos esse mês, como falei, a Sinfonia número 4, a italiana do Mendelssohn, um dos solistas aqui, o Ronei Dilk, da Universidade, tocando o concerto Saint-Saëns número 3 para violino. Em novembro nós temos um concerto especial, único no país que eu saiba, vai tocar uma grande musicista da China, vai tocar um instrumento chamado Erhu, que é aquele com 2 cordas, com a orquestra mais o gujiang, que a gente já teve no passado também, que é aquela mesa de cordas chinesa, um concerto maravilhoso. Não percam em novembro. E dezembro, a nossa programação de Natal, a gente ainda não sabe se vai fazer a ópera O Primeiro Milagre do Menino Jesus ou se vamos fazer apenas um concerto de Natal. Está dependendo de alguns patrocínios. Nessa ópera eu quero que você cante, porque eu quero receber esse convite, nós vamos assistir. Muito obrigado. Grande maestro Linus Lerner, por essa entrevista maravilhosa e continuado êxito, continuado sucesso, tanto à frente da nossa Orquestra Sinfônica, como nessas outras orquestras e nesses outros projetos que você desenvolve com tanta competência. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado. E a você, meu amigo, minha amiga, telespectador, telespectadora, obrigado pela sua audiência.
e a certeza de que no próximo Ponto de Vista traremos outro assunto do seu interesse. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado, seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Sicredi, gente que coopera, cresce. Incor, experiência que faz história. Realize, otimizando resultados para a sua empresa. Unimed Natal, 40 anos, cuidando de você. Esse é o plano.